Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente está aqui com a Bárbara Solero, que é gerente de agricultura sustentável da Nestlé e vai falar um pouquinho para a gente sobre os principais desafios então da agricultura regenerativa dentro da pecuária leiteira. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada Letícia. Bom, trazendo um pouco do contexto, do porquê a gente e dos grandes desafios dessa jornada, a Nestlé assumiu compromissos globais com a neutralização do impacto das emissões dos gases de efeito estufa. Então ela diz que até 2050 a gente vai ser net zero, que significa balanço neutro quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa. Quando a gente traz esse contexto e começa a entender as principais fontes de emissão nas operações da Nestlé, e aí falando aqui do Brasil, a gente tem a produção de leite, a produção da matéria-prima leite, como uma grande fonte dessa emissão, muito também alinhado ao que representa esse negócio para a Nestlé no Brasil. Então, 33% das emissões hoje, elas vêm aqui da produção de leite. E aí é nesse contexto que a gente entende que a gente precisa suportar os produtores e trabalhar nessa transição para uma pecuária de leite de baixo carbono e fazer isso muito através da implementação da agricultura regenerativa, que é esse novo contexto de como a gente produz alimentos. E Bárbara, pensando nesse tema, agricultura de baixo carbono, não dá para zerar de fato a emissão de gases de efeito estufa. Como que funciona então fazer esse equilíbrio? Quais são as medidas, quais são as principais alternativas viáveis que a gente pode falar? Porque podem ter inúmeras alternativas, mas algumas não são tão facilmente aplicáveis. Quais são as que dá para ser aplicadas para o produtor de leite, e isso nas suas várias escalas, para tentar fazer esse balanço entre as emissões de gases de efeito estufa, e essa mitigação desses efeitos? Perfeito, esse é um ponto que a gente sempre traz relevância, não dá para a gente zerar, A fazenda vai ter que estar produzindo e para que ela produza ela vai ter que estar de alguma forma emitindo, mas é aqui na fazenda também que a gente tem uma grande solução e a gente fala porque a fazenda trabalha muito próxima da natureza, E todo esse componente de biodiversidade, de florestas e de solo, eles vão nos ajudar neste equilíbrio. Então, hoje, a gente tem programas de incentivo, é o nosso Nature por Ninho, é um programa pelo qual a gente vem incentivando as fazendas, remunerando de forma diferenciada esse leite que está sendo produzido e que está implementando essas principais práticas. E são práticas que vão de melhoria da eficiência, de trazer o bem-estar animal para que essas vacas sejam cada vez mais produtivas, As vacas também são fontes de emissão, os dejetos são fonte de emissão. Então a gente tem intervenções muito práticas em cada uma dessas áreas para a gente garantir essa mitigação. E quando a gente pensa em equilíbrio, é aqui na fazenda também que estão as nossas oportunidades de sequestrar esse carbono da atmosfera e promover esse equilíbrio, esse impacto neutro. E é através do solo, do manejo, a gente trazendo fertilidade, a gente implementando as práticas de culturas de cobertura, mantendo esse solo coberto e tantas outras que a gente já viu e que os produtores têm implementado para garantir esse sequestro, para garantir que o solo exerça essa grande função dele de estoque, para que a gente tenha então esse balanço e que a gente possa ajudar no combate aí às mudanças climáticas. E Bárbara, pensando na importância e no peso que o Brasil tem na produção de leite, segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, cerca de 34 milhões de litros por ano. A gente tem 98% dos municípios com produção leiteira, independente da escala que a gente está falando. Quais são os principais desafios para a gente conseguir encaixar essas boas práticas, então, para que mais produtores estejam dentro desse guarda-chuva do programa da Nestlé ou não, mas que eles possam também entrar nessa luta, Nessa luta eu digo no sentido de melhorar a sua produção, porque afinal de contas ele vai ter uma eficiência melhor na produção dele, mas também vai contribuir com a melhora na questão ambiental e inclusive na desmistificação de muita coisa que se diz sobre o agro. Então, quais são os gargalos? Perfeito, eu acho que você tocou num ponto que para mim é um grande desafio, é a gente desmistificar essa produção sustentável ou de baixo carbono.
e, ao mesmo tempo, engajar os produtores e demonstrar para eles os benefícios. Essa jornada é uma jornada muito nova, a gente está aprendendo, inclusive, em parceria. E, para mim, o que é mais importante é que o produtor está no centro. Ele é o nosso principal agente dessa transformação. E a gente está muito junto dele, entendendo? Aqui a gente hoje está numa fazenda que ela é parceira dessa jornada. Ela está junto com a gente, junto com a Embrapa, testando essas novas tecnologias para que a gente possa depois replicar isso, as melhores práticas e, mais do que isso, demonstrar na prática o benefício para o produtor. Então a gente foi muito surpreendido ao longo desse último ano, né? Esse projeto acabou de fazer um ano, de o quanto os produtores têm entrado e aqueles que aqui estão têm sido multiplicadores de que é uma jornada de ganha-ganha. Eu estou vendo o meu solo refletindo em melhor qualidade, me dando mais produtividade de alimento, fazendo com que eu use menos insumos químicos ou que eu reduza o meu custo de produção. Então, no fim das contas, isso também está facilitando essa viabilidade econômica da fazenda e fazendo com que todos ganhem. Então, para mim, o grande desafio era engajar e esse desafio ele está sendo já vencido e é por isso que a gente está multiplicando esses conhecimentos para desmistificar de que é possível fazer e é possível fazer com os insumos que aqui a gente tem para fazer acontecer. E, Bárbara, a gente está aqui no município de Silvânia, em Goiás, na Fazenda Marinho. Quais são as ações que a gente consegue notar que foram implementadas aqui e que são espelho para isso que vocês estão tentando replicar para os demais? Perfeito. São 3 hoje as principais fontes de emissão dentro de uma fazenda. Elas começam pela fermentação entérica, que tem muito da vaca, né, da produção do metano. Então, a gente precisa melhorar a eficiência produtiva dessas vacas. A gente tem que investir em bem-estar animal, em dar as melhores condições, no próprio melhoramento genético, mas olhar com uma nutrição de precisão para aumento de produtividade. Esse é o ponto 1. A segunda grande fonte de emissão é na produção do alimento. Então, é ali que a agricultura regenerativa vai ter que atuar. A gente fala de plantio direto, a gente fala de manter esse solo o tempo inteiro coberto, tem várias plantas e mix de coberturas, então é implementar a agricultura regenerativa e essa fazenda já vem fazendo. E o terceiro é o manejo de dejetos. Os dejetos são uma grande fonte de emissão, então você manejar eles, usá-los como fonte de um adubo natural para essas lavouras, mas também separar esses sólidos, fazer o correto manejo vai proporcionar que essa fazenda tenha uma menor emissão de gases. E é isso que aqui a Fazenda Marinho vem focando. Tá, então estivemos com a Bárbara Solero, que é gerente de agricultura sustentável da Nestlé, nos contando um pouquinho a respeito das principais práticas que podem ajudar a pecuária leiteira, então, a ter um menor impacto ambiental e também ajudar o produtor de leite a ter melhor qualidade no seu produto, maior produtividade. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.